Livro dos Salmos, Salmo 71. Vou ler do verso 7 ao 14 do Salmo 71. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Eu tornei-me, então o salmista está dizendo que ele se tornou um exemplo. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones, quando se vão as minhas forças. Pois os meus inimigos me caluniam, os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores. Sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Salmo 71, do 7 ao 14. No começo eu dei uma ênfase no verso de número 7, tornei-me um exemplo. Tornei-me um exemplo para muitos. A ideia aqui é a construção de um testemunho. Deus, a minha vida virou um testemunho para as pessoas. Eu sou um exemplo para os outros. E a oração dele, o louvor dele vai ser: Senhor, eu quero continuar sendo um exemplo de coisas boas. Quero continuar sendo um exemplo de como o Senhor trabalha. A minha história, ela precisa ser ensino para os outros. Uma oração interessante, porque poucas pessoas têm coragem de orar assim. Eu quero que a minha vida seja uma vida que ensine os outros, que os mais novos, quando pensarem em mim, aprendam com a minha história, que os meus filhos, quando pensarem em mim, aprendam com a minha história, não com a minha história profissional, não com a minha história emocional, não com a história do meu casamento somente, mas aprendam com a minha história com Deus. Então, se vão ver a minha história profissional, se vão ver a minha história na escola, se vão ver a minha história romântica, também enxergarão a Deus. Que a minha história seja um exemplo. Que a minha história ensine as pessoas que você no céu me ama. E que você no céu pode amar a eles. Que a minha história seja um exemplo. Me dê testemunho de vida do teu amor. Me dê testemunho. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és meu refúgio seguro. Porque eu te louvo, depois ele vai dizer, porque eu te bendigo. Então, que as pessoas vejam em mim o nosso relacionamento. Que as pessoas, dentro disso, a ideia é que as pessoas vejam na minha vida que você existe, Deus. Você acha que Deus existe? Acho. Por quê? Porque lá na vida do Clécio só tem uma explicação, é Deus. Aquele homem é um homem de fé, que ele é um homem de oração, e quando ele precisa algumas coisas acontecem. Quando não acontecem, ele está bem, Deus está com ele. Então, que a minha vida seja testemunho de que Deus é real, de que Deus nos ama. Que a minha vida ensine sobre a salvação de Jesus. Que a minha vida ensine como Deus salva, porque as pessoas vão ficar desejosas de compreender a salvação pela minha vida. Deus constrói através de mim o testemunho nessa terra. Pode orar assim? Se oferecendo a Deus para que o testemunho seja construído através de você. E lógico que ele vai dizer: por isso não me abandone. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Para o testemunho, Senhor, ser perfeito, as pessoas precisam ver o Senhor do começo ao fim da minha vida. Então constrói um testemunho e não me abandones. Vamos orar. Deus, constrói um testemunho, não nos abandone. Que todos vejam você, do começo ao fim na nossa história. Que todos vejam você pondo a mão na nossa vida, interferindo, produzindo bem. Em nome de Jesus. Amém.